Eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série estou falando um pouco sobre livros, livreiros e leitores que, de alguma forma, fizeram parte dessa minha experiência de 40 anos na literatura. Hoje vou contar um caso de uma pequena leitora lá do Espírito Santo. Uma das preocupações dos pais com relação aos filhos é que quando nós falamos sobre leitura, eles vêm e dizem: meus filhos infelizmente não gostam de ler, eu não sei porquê. E sem entrar muito nessa questão que eu pretendo abordar numa outra série, em outro contexto, eu gostaria de passar duas experiências diferentes. Quando os meus pais se mudaram para Passos, 1966, eu vim no final do ano, e uma das primeiras famílias que nós conhecemos foi a família do seu José Marino, com a dona Maria, professora. Hoje tem um CMEI com o nome dela, Maria Gomes. E porque o seu Zé Marino, radiotelegrafista, conhecia o meu avô, que também era radiotelegrafista da prefeitura em Formiga. Nós fizemos amizade, e das muitas coisas, que aconteceram dessa longa amizade minha com agora com um grande poeta, jornalista, José Alexandre Marino, que mora em Brasília, foi que na casa dele havia uma grande estante cheia de gibis. Talvez para vocês seja comum isso, mas naquele tempo eu era proibido de ler gibis, aquilo não entrava em casa. Havia um julgamento de que aquilo era uma bobagem, era algo que não acrescentava nada. Na casa havia uma biblioteca muito grande e havia livros, e livros deveriam ser lidos. E me recordo de uma certa ocasião, quando cheguei a fazer uma visita, brincar ali com o Zé Alexandre, que eu ia muito lá para a gente brincar. Ele estava sentado com o livro O Guarani nas mãos e lia aquilo com grande dificuldade e desprazer. Essa experiência dele, quer dizer, essa liberdade que os pais dele davam a ele de ler gibis, em nada prejudicaram que ele desenvolvesse o gosto pela leitura, e a forma desprazerosa que ele lia o Guarani também não indicava que ele não fosse um amante da leitura. O que víamos ali era um livro indicado de forma equivocada para uma faixa etária que certamente gostaria de ler outra coisa, e o fato de que as histórias em quadrinhos de alguma maneira davam a ele alguma leitura, sim, além do conhecimento de outro tipo de linguagem, que é a história em quadrinhos. Estou contando isso para voltar a um fato que aconteceu nos anos 90. Fui convidado a ir a uma grande escola em Vitória, no Espírito Santo, para conversar com os alunos sobre os livros de minha autoria que eles tinham lido. O que existe de extraordinário nisso? Acontece que eu costumava receber bolos de carta. Elas chegavam assim mesmo, aos montes, numa mesma semana, ou às vezes até no mesmo dia, reenviadas pelas editoras, de alunos que leram e tiveram como trabalho de escola
fazer um contato com o autor e esclarecer alguma dúvida, fazer alguma observação sobre o livro, enfim. E dessa vez eu recebi esta carta desta aluna, me fazendo várias perguntas. Eu peguei a cartinha dela, fui respondendo, e no final ela dizia: por fim, gostaria de dizer que seria um enorme prazer se você viesse algum dia à nossa escola para eu te conhecer pessoalmente, para que meus colegas pudessem te conhecer, aquela coisa, né? E eu respondi também a isso: olha, para que isso aconteça, seria necessário que o livreiro de sua cidade fizesse um contato com a editora, eles se entendessem com relação a essa viagem, se ela é possível ou não, porque ela tem custos. Imagine eu aqui no interior de Minas, viajar por Espírito Santo, tem toda uma logística aí de avião, de ônibus e, enfim, de carro. E respondi, passados alguns dias, me liga um livreiro lá de Vitória. Esse livreiro me disse assim: olha, Marco Túlio, você me desculpa estar te ligando, sem ter escrito antes, a gente não combinou nada, mas eu gostaria de dizer que veio uma aluna aqui e me mostrou que ela tinha entrado em contato com a editora. E a editora orientou essa aluna a me procurar. O objetivo é trazer você aqui. Eu fiquei empolgado, mas eu sei que às vezes a pessoa mora longe, ela tem seus compromissos de trabalho, e eu gostaria de ver se há possibilidade de você vir aqui. A editora já entrou em contato comigo e tal. Combinamos, eu tinha interesse, como eu já disse antes, eu procuro sempre atender na medida do possível. Acertamos tudo, inclusive falei para ele: olha, se você tem na tua casa aí uma acomodação, sei que é muito dispendioso, né? Passagem de avião, mas não sei o que, é preciso vender muito livro para pagar esses custos. A gente tem que entender que isso é um negócio para eles, né? Para mim, a minha literatura sendo divulgada, para eles é negócio. E é preciso viabilizar isso também. Acertamos tudo isso e eu acabei indo para Vitória, onde fui muito bem recebido. E dentro da escola foi uma verdadeira festa, porque de um simples trabalho, né, que era escrever uma carta, resultou na visita do autor, né, que eles nem esperavam. Então foi uma coisa muito, muito festejada. Eles consideraram isso demais. Inclusive, fazia parte do pacote ir jantar com a família dessa aluna, que na época tinha 12 anos de idade, e jantar com os pais dela, né? Eu fui até o apartamento, eu e o livreiro fomos lá e conversamos. Foi tudo muito bom e divertido. Ou seja, foi uma menina que leu, se interessou. Quando disseram para ela os caminhos das pedras, ela seguiu, ela foi adiante, ela passou, ela fez o que muitos adultos às vezes acham difícil fazer, colocou a livraria em contato com a editora, fez esse contato dar certo, e foi muito interessante tudo isso. Para viabilizar tudo, aliás, eu solicitei que o livreiro percorresse outras escolas e oferecesse então a visita do autor. Olha, adotem os livros porque o autor vai estar aí. E acabou sendo muito bom para ele, porque movimentou a livraria por várias semanas, né? Professores adotando, porque os alunos tinham conversado com o escritor, tinham sido motivados, né, com a fala sobre cada um dos livros, e isso aí foi muito interessante. Retornei à Vitória a pedido do livreiro outras vezes, fruto dessa primeira viagem, graças a essa aluna. Por outro lado, tem o contrário, né? Alunos
que não leem, crianças que não gostam de ler. E às vezes os professores solicitavam, cobravam a leitura de livros que não estavam muito adequados à idade dessas crianças, como aconteceu com o Zé Alexandre lendo o Guarani aos 12 anos de idade, podia estar lendo outras coisas. Outras é porque realmente faltou em casa o incentivo, o exemplo, enfim, são coisas que vamos conversar depois. Mas eu tive também um caso curioso com um aluno que não gostava de ler. Eu não o conheci, mas já era o tempo dos e-mails, já existia o contato por computador. Então eu recebi um dia um e-mail reenviado pela editora de um aluno com o seguinte problema: Senhor Marco Túlio Costa, muito prazer, eu sou fulano de tal, aluno da escola X aqui em Santa Catarina, e a minha professora deu o seu livro O Ladrão de Palavras para ser lido, mas eu não li. Agora está quase chegando o dia da prova e eu estou muito apertado. Eu queria fazer a seguinte pergunta: o senhor não teria aí o resumo do seu livro para me emprestar? Agora veja só que idiota que eu sou. Esses anos todos, eu preocupado em produzir histórias, desenvolver enredos e trabalhar personagens, a linguagem, criar, inventar, escrever, semanas, meses. Tem livro até que fica anos aguardando a oportunidade para publicação, quando eu deveria apenas escrever resumos. Minha vida estaria resolvida, pelo menos com essa parte de alunos que não gostam de ler, né? Se você está gostando do nosso papo, inscreva-se no canal, divulgue aí para os seus contatos e a gente se vê breve. Um grande abraço.